Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, que já está acabando, né? O livro já está terminando. Hoje nós vamos entrar na quarta e última parte do livro, que trata da desobsessão natural. Essa é a quarta parte do livro. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, rogando ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, para que a gente possa continuar a nossa caminhada, sempre buscando melhorar cada vez mais. E sempre pedimos ao Pai também que abençoe e proteja aqueles nossos irmãos que se encontram em mais necessidades, para que eles possam ser amparados pela misericórdia divina. Obrigado, Pai, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, vamos lá dar início ao nosso estudo, né? Como eu falei, nós estamos na quarta parte desse livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêuticas Espíritas. E nós também aqui queremos lembrar a todos, né, que hoje, dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E a gente sabe o quanto é importante, né, a doação de sangue. Então, hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue, aquele que doa sangue, né, e que ainda tem idade, né, porque tem um limite para doar sangue, aproveite, que os hospitais estão realmente necessitando de sangue. Então, vamos começar aqui estudando o capítulo 1 dessa quarta parte, a desobsessão natural. O capítulo 1 tem o seguinte título: Profilaxia das obsessões. E a Sueli coloca aqui uma mensagem do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, que, que diz: Vai e não peques mais, Jesus. Tem um alerta de Jesus, né? Para todos nós, nos recomendando para não procurarmos não pecar mais, não cometer mais nenhum erro, porque isso pode trazer muitas dificuldades para todos nós. E ela começa assim o texto. Profilaxia é o conjunto de medidas preventivas que evitem o aparecimento de doenças, né? No caso da obsessão, sendo esta doença da alma, o que a gente não pode esquecer, que a obsessão é uma doença da alma. Então, está aqui, ó. No caso da obsessão, sendo esta doença da alma, a profilaxia é de vital importância. Então, nós sabemos que o tratamento da obsessão é de importância capital. Por quê? Porque a obsessão ela pode começar, entre aspas, fraquinha, mas de uma hora para outra ela pode se tornar um estado muito grave. Então, toda vez que a criatura, né, percebe que está passando por um processo obsessivo, ela tem que buscar tratamento imediato. Tá? Como vimos, diz aqui a Sueli, existe obsessão porque existe inferioridade em nós. É por isso que existe obsessão. Porque o espírito superior, o espírito elevado, ele pode até ser assediado pelo espírito inferior, mas ele não vai entrar na sintonia desse espírito. Ele não vai entrar nessa sintonia, né?
Agora, nós que ainda somos espíritos perfectíveis, espíritos que ainda precisamos reencarnar várias vezes, espíritos que ainda temos muitas dificuldades, questões morais, questões a reparar, a corrigir. No nosso caso, a obsessão pode acontecer. Então, é o que ela fala aqui, né? O atual estágio evolutivo do nosso planeta denota a precariedade das condições espirituais do homem. O planeta é um planeta de provas e expiações. Então, grande parte dos espíritos que aqui residem são espíritos com graves problemas morais. Continuando aqui com a Sueli, ela vai dizer assim, ó, tudo é feito para o ser humano se torne, tudo é feito para que o ser humano se torne cada vez mais materializado. Realmente, na nossa sociedade, né, infelizmente, nós ainda vemos que grande parte das coisas que aqui vão acontecer são feitas ainda para que o ser humano continue cada vez mais materializado. Em nossa sociedade, o indivíduo que deseja fugir aos parâmetros convencionados impostos pelo materialismo é taxado de louco ou idiota. Inverteram-se os valores, tornando-se muito difícil alguém destoar do que passou a ser a norma. Então, quando você que já está tendo uma visão diferenciada das coisas, né? Dá uma opinião divergente da maioria, ou então chama atenção para alguma coisa que você acha, né, que as pessoas têm que ter mais cuidado, coisas relativas a preconceito, relativa a questões sobre armas, sobre pena de morte e outras coisas mais, né? Quando você diz que é errado essa ideia de bandido bom e bandido morto, né? Essas coisas assim que a grande maioria fica enlouquecida, né? Querendo logo a solução final, né? Para tudo, que acha que a solução final resolve o problema. Então, a maneira de você acabar com a violência no país é você colocando todo mundo que cometeu ato de violência no paredão. Coloca no paredão e dá logo um tiro na cabeça de qualquer um. Como se matando o corpo, você resolvesse o problema espiritual, né? Como se você acredita no espírito, o espírito parte do plano espiritual e vai mudar o jeito dele ser. Ou então, aquele que não acredita na reencarnação diz assim, fuzilou, acabou, manda para o buraco, um a menos. Não é assim. Muito pelo contrário, são muitos a mais no plano espiritual para buscar a vingança, né? Serão muitos a mais, em vez de ser muitos a menos, porque muitos deles, logicamente, né, ao desencarnar, a personalidade não muda, a forma do cara pensar continua o mesmo, e aí agora até, né, mais enraivecido pela forma como ele foi tratado, a ação dele vai ser muito mais perniciosa. Então, quando você dá uma opinião divergente desse modo de pensar, nossa, as pessoas falam coisas para. Primeira coisa que o pessoal diz, tá com peninha dele, leva para casa. Né? Dizem logo isso, leva para casa, se você está com pena dele, né? E, às vezes, isso cria até uma grande discussão, aborrecimentos. Então, às vezes, é bom até a gente e ficar indiferente aos comentários, porque, dependendo da situação, e você percebe que aquela pessoa não vai mudar a forma de ser, é melhor nem discutir. Como dizia Jesus, não jogueis pérolas aos porcos, porque tem certos momentos que não vale a pena você discutir. Se você vê que o outro está radicalizado naquele pensamento, não adianta. Não adianta você tentar, porque aquela pessoa quer pensar assim. E vai ser realmente muito aborrecido para você, né? Então, diz aqui, é taxado de louco ou idiota. Inverteram-se os valores,
torna-se muito difícil alguém destoar do que passou a ser a norma. E, atualmente, né, hoje eu estava vendo um programa aqui na televisão e percebi, a pessoa, o jornalista, falou sobre isso, que no momento atual que a gente está vivendo, certas coisas são muito difíceis de você conversar. Sabe? A gente está vendo certas posições muito radicais, muito fanatizadas em alguns grupos, então não dá nem para você ter uma conversa razoável com certos grupos, com certas pessoas. Aí ele diz aqui, todavia, isso é possível. Quer dizer, pensar diferente da grande massa e deve ser desejado. E é o que incalculável número de pessoas está tentando fazer em todos os quadrantes do globo. Buscam avidamente uma saída, uma resposta. Desorientados, lançam-se de corpo e alma atrás de falsos profetas que os aglomeram em torno de crenças esdrúxulas, né? Então, nós, né, precisamos, não podemos nos deixar arrastar por aqueles que pensam assim de forma fanática, né? De forma radical, achando que a solução final é liquidar, matar uma criatura, né? É a tal da solução final para resolver os problemas. Foi o que os nazistas achavam que deveriam fazer com os judeus e com os outros grupos que eles acreditavam serem inferiores a eles, ou perigosos para eles. Então, eles usaram da solução final, que era matar, exterminar aquela. E essa ideia ainda continua hoje, porque quando você fala que tem que matar, dar um tiro na cabeça dos bandidos, é solução final para resolver o problema da violência, que a gente sabe que é totalmente errado isso, né? E anticristão. Então, ele diz assim, muita gente está tentando, né, fugir dessa loucura que está tomando conta de muitas pessoas. Mas como é que elas tentam fugir? Elas, sem raciocinar muito, buscam uma saída, uma resposta, mas encontram-se desorientadas e lançam-se de corpo e alma atrás de falsos profetas, que os aglomeram em torno de crenças esdrúxulas. Então, ela diz, não, para resolver o problema da violência, para resolver esse problema que o mundo está enfrentando, eu tenho, o fulano ali está me indicando o caminho. E sem parar para pensar, eu passo a segui-lo. Quando não buscam outros derivativos dos tóxicos, no álcool, etc. Poucos, porém, têm discernimento preciso para escolher o caminho certo que não lhes traga consequências funestas. Então, muitas pessoas, né, vivendo no momento que nós estamos vivendo, um momento de muita dificuldade, um momento de muitos conflitos, né? Um momento de ideias se entrechocando, um momento. Opa, oh meu Deus, o que houve aqui? Saí um pouquinho do ar. Não sei se para vocês eu saí, mas é que eu saí. Um momento onde as pessoas estão vivendo um conflito muito grande de opiniões, pessoas que não estão aguentando. E elas dizem assim, não, eu tenho que encontrar uma saída para isso. Algumas, por não terem um preparo, né, moral, espiritual, bastante sólido, buscam as drogas, né? Buscam acolhimento nas drogas, na bebida. A gente está vendo aí no painel, tem alguns até que estão se suicidando, dizendo que não aguentam mais viver com essa situação que o mundo se encontra, né? Uns procuram a morte. Outros procuram se aproximar de pessoas que prometem milagres, né? Prometem que vão fazer algo diferente. E aí passam a seguir essas pessoas. E mal percebem que muitas vezes passam a ser instrumentalizadas por essas pessoas, que também não estão preparadas, né? E tudo isso acaba trazendo, no futuro, consequências funestas, que ela diz aqui, né? Então, poucos, porém, têm discernimento preciso para escolher o caminho certo que não lhes traga consequências funestas. Sem embargo, quer dizer, no entanto, o espiritismo
representa a porta, a porta que se abre a descortinar esse caminho, que não é privilégio dos espíritos. Pois o Senhor tem meios de mostrá-los a todos os povos, a todos os homens, de diferentes maneiras e gradações. Então, não é apenas o Espiritismo que mostra para a gente uma saída dessa situação de caos. Outras religiões também conseguem apresentar esse caminho. Religiões cristãs, né? Religiões, né? Pode até, de repente, não ser uma religião cristã, mas se for uma religião baseada na moral, né? Nos ensinos corretos, tá? Essas pessoas também terão condições, né, de encontrar esse caminho, para não se deixar levar pela tempestade. E aqui eu vou pedir a vocês, eu esqueci de colocar no apoio, mas eu vou pedir a vocês para pegarem o Evangelho de João. Pega aí o Novo Testamento rapidinho, quem puder. Porque o Espiritismo, como a Sueli está dizendo aqui, não é a única solução. Não é a única religião que mostra uma saída, tá? Não é privilégio dos espíritos, pois o Senhor, pois Deus, tem meio de mostrar essa verdade, esse caminho, a todos os povos, a todos os homens, de diferentes maneiras e gradações. Né? Então, em outras religiões, nós também temos servidores de Jesus que vão apresentar a palavra equilibrada, a palavra evangelizada, tá? Com outras palavras, de outras formas, mas que também são enviados do Senhor. Vamos abrir o João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Porque aqui a Sueli colocou assim: sem embargo, o Espiritismo representa a porta que se abre a descortinar esse caminho. E no parágrafo, no outro parágrafo, ela botou assim: eu sou a porta, disse Jesus. Então, vamos entender aqui como é que Jesus colocou essa situação quando ele diz: eu sou a porta. Está no capítulo 10 do Evangelho de João, item 1 até 10. Diz assim o evangelista: em verdade, eu vos digo. Era Jesus falando, né? Aquele que não entra pela porta no redil das ovelhas, mas nele penetra por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que guarda a porta lhe abre e as ovelhas escutam a sua voz. As ovelhas que lhe pertencem, ele as chama, cada uma por seu nome, e as leva para fora. Quando ele as fez sair, todas, caminha à frente delas. Elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca seguiram um estranho, não só, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não compreenderam o alcance do que ele dizia. Jesus prosseguiu: em verdade, eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, sairá e voltará, e achará com que se alimentar. O ladrão só aparece para roubar, matar e levar à perdição. Eu vim para que os homens tenham a vida e a tenham em abundância. Por isso ele diz aqui: eu sou a porta. Porque Jesus mostra para a gente o caminho certo para a gente percorrer sem cair nesse perigo desses fanatismos loucos, né? E desses radicalismos que as pessoas muitas vezes abraçam para tentar resolver uma situação. Então, ela diz aqui, escreve o que Jesus falou no Evangelho de João, né? Capítulo 10, versículo de 1 a 10. Eu sou a porta, disse Jesus. O rumo
que se nos oferece. É na mensagem de amor trazida pelo Mestre que encontramos a nossa destinação. As experiências amargas que temos tido no passado, e são muitas, não é verdade? Indicam-nos ser esse o único meio de salvação. Salvação das moléstias da alma, que é a obsessão, que se instalaram em nós. Assim, a única profilaxia, e como ela falou aqui no início, né? Profilaxia é o conjunto de medidas preventivas que evitem o aparecimento de doenças. No caso da obsessão, que é uma doença da alma, a profilaxia é de vital importância. Vital importância. Então, assim, a única profilaxia eficaz contra a obsessão é a do Evangelho. É praticar o bem e ser bom. Aí, esse livrinho aqui que eu pedi para vocês, eu não sei se vocês viram, chamado Com Quem Tu Andas, do Hermínio de Miranda. Com Quem Tu Andas? Na realidade, são três autores: Hermínio de Miranda, Hermínio Corrêa de Miranda, Jorge Andréa dos Santos e Sueli Caldas Schubert. Então, Hermínio que a gente estuda, né? Sueli que nós estamos estudando agora, e o doutor Jorge Andréa. O livro é Com Quem Tu Andas? É uma pergunta. Com quem tu andas? Perguntas e respostas sobre obsessão e desobsessão. Muito bom esse livrinho, fininho, mas, olha, maravilhoso, maravilhoso, tá? E aqui eu vou ler no capítulo 2 três perguntas. Capítulo 2. Capítulo 2 fala do tratamento das obsessões. Capítulo 2. No capítulo 2, são perguntas e respostas. A primeira pergunta é feita para o Hermínio de Miranda e fazem a seguinte pergunta para ele: de quais recursos dispõe o obsidiado para promover sua autodesobsessão? Porque aqui diz, a única profilaxia eficaz contra a obsessão é do Evangelho, é praticar o bem e ser bom. Então perguntaram isso para o Hermínio: de quais recursos dispõe o obsidiado para promover sua autoobsessão? E o Hermínio de Miranda responde: ele dispõe de todos os recursos das leis divinas, do Evangelho. Está vendo? Do Evangelho. A única profilaxia eficaz contra a obsessão é do Evangelho. Foi isso que a senhora lhe falou. E o Hermínio disse aqui: ele dispõe, o obsidiado, de todos os recursos das leis divinas, nos caminhos do Evangelho, sugeridos pelo Cristo. O processo de autodesobsessão é difícil, porque geralmente, e especialmente nos casos mais graves, todos precisamos de ajuda externa, de alguém que venha nos estender a mão, que venha nos sugerir o roteiro da reparação, da cura, que venha nos encorajar a tomarmos as decisões necessárias. Alguém que sirva de confidente, de amigo, e que ofereça ajuda espontânea, franca, leal e convincente. Desta forma, o processo da autodesobsessão ou da obsessão necessita de ajuda externa, sendo difícil fazê-lo sozinho. Quem tem esse livro aqui é na página 109, tá? Eu estou na 109. Agora, eu vou pular para a pergunta número 6, que está na página 113. Pergunta número 6, página 113. Vão perguntar para o doutor Jorge Andréa. A pergunta do doutor Jorge Andréa é a seguinte: a obsessão pode ser tratada em qualquer faixa etária, né? Criança, jovem, adulto, idoso? E o doutor Jorge André diz assim: sim, tudo depende do desenvolvimento dos seres em suas diversas etapas da vida. Nos jovens, por serem bastante flexíveis, há maiores facilidades para contornarmos a obsessão. Apesar de mais impetuosos em suas ações,
Os jovens são mais facilmente moldáveis, aceitam melhor a medicação, embora amarga, mas sempre retificante. Na minha idade, as coisas vão ficando mais difíceis, porque o indivíduo considera-se mais dono de si mesmo. Nessa fase da vida, os processos fanatizantes e fascinantes são mais observados. Os indivíduos caminham lentamente para o desequilíbrio, para a distonia, para a desordem com aquela tonalidade de fascinação, por se acharem donos de suas verdades. Isto quer dizer que o indivíduo vai crescendo num processo egoístico, num processo destoante. Por ser maduro, cresce dono de si mesmo. A obsessão, sofrendo imensas variações, de acordo com o próprio indivíduo, não pode ser banalizada. Aí depois ele vai dizer aqui, exemplifiquemos certos tipos de doenças mentais que aparecem no ser humano com bastante violência, numa idade ainda relativamente pequena. Vamos dizer na mocidade. Certas formas esquizofrênicas em indivíduos por volta dos 19 ou 20 anos estão acompanhados de processos obsessivos pretéritos. Nestes casos, procurar soluções e trabalhar o contexto da obsessão para sua respectiva neutralização é realmente difícil. Porém, não devemos dizer que seja impossível. Não há nada impossível. Tudo será possível dentro das condições de cada ser. No entanto, nos mais maduros, sentimos maiores dificuldades em tratarmos a obsessão. Mesmo que simples, porque o jovem, apesar de ser reação e impulso por excelência, acerta, muda com maior facilidade. Tudo depende, assim, da vontade de cada um. E a outra pergunta é o número 7, também feita ao doutor Jorge Andréa. Deve-se informar os familiares do obsidiado sobre a obsessão e seus mecanismos? Por quê? Aí o doutor Jorge André responde, claro que sim, mas não com a técnica que o espírita conhece. Muitas vezes a família desconhece o espiritismo, mas traz a dificuldade para a casa espírita, porque sabe que ali é o local onde pode encontrar proteção ou solução para o problema. Temos que chegar à família do obsidiado de forma tal que ela compreenda como o processo está se desenvolvendo. A família deve se defender, considerando o que a doutrina espírita orienta ou oferece em tais casos. Portanto, a informação direta ou indiretamente ligada à pessoa do obsidiado é sempre válida, desde que adaptada a cada caso dentro da compreensão do grupo familiar. Porque é aquela coisa, né? Se a família não é espírita e você, né, vai chegar diretamente para falar com ela, você tem que tomar certo cuidado. Certo cuidado. Você tem que passar a informação, mas tomando cuidado da forma como você vai falar, para que a família compreenda e procure colaborar no tratamento. Se a família é espírita, você vai dizer, você pode, né, falar mais abertamente, que a família vai compreender o que está acontecendo. Mas se a família não é espírita, vamos dizer que seja uma família evangélica, que já levou lá na igreja, já levou em vários lugares, e não deu resultado. Aí alguém indica, vai lá, vai na casa espírita, que eu sou acostumada a trabalhar com isso. Aí a família, que já recorreu a vários meios e não conseguiu nada, mesmo sendo de outra religião, muitas vezes ela vai à casa espírita. E aí você tem que tomar cuidado. Como é que você vai abordar esse assunto com uma família que não é espírita e até de outra religião? Então você vai ter que tomar, né? Usar de psicologia, vai falar sobre a questão do assédio, mas com muito cuidado. Lembrando que aquela família é de uma outra religião que até nega, não aceita a doutrina, né? Porque o importante não é fazer com que a família que está levando o doente lá reconheça o valor da doutrina e, quiçá, até queira se tornar espírita. Não. O objetivo é auxiliar o doente. Se aquela família receber ajuda e depois que a pessoa ficar boa, ir embora, desaparecer, nunca mais passar da porta da casa espírita, não tem problema. Não vamos ficar chateados.
poxa, vieram aqui, nós ajudamos, melhorou, nunca mais voltaram. Não, eles não eram espíritas. Eles não eram espíritas. Eles vieram porque não encontraram outra solução. Eles tentaram. Então, o importante é auxiliar, passar a palavra de Jesus, mas não fazer adeptos. Não é esse o objetivo. É auxiliar e compreendendo que aqueles companheiros são de outra denominação religiosa. Aí, aqui, para encerrar esse capítulo, ele diz assim: a rota que a doutrina espírita estabelece para nós, revivendo a moral evangélica, aquela que reúne todas as formas de amor capazes de nos imunizarem contra os vírus negativos, livrando-nos de contrair novas doenças da alma. Então, a doutrina espírita estabelece para nós uma rota para a gente seguir, revivendo a moral evangélica, né? Aplicando os ensinamentos de Jesus, porque aí sim nós estaremos verdadeiramente imunizados contra essas energias deletérias que os nossos irmãos mais sofredores tentam derramar sobre nós, né? E assim nós poderemos nos livrar de contrair novamente a tal da obsessão, né? Então, aqui nós vamos entrar no capítulo 2, na quarta parte. E nós estamos na quarta parte, né? Então, nessa quarta parte, que trata da desobsessão natural, nós vamos para o capítulo 2, que fala sobre o antídoto. E aqui nesse capítulo 2, a Sueli inicia com uma passagem do livro Sementes da Vida Eterna, de Divaldo Pereira Franco. E eu resolvi não trazer só esse trechinho que ela apresentou aqui, não. O texto é muito bom. Então, eu resolvi apresentar uma parte maior desse texto, tá? Eu acredito que vocês estejam vendo. Estão vendo, Carmen? Só me dá um toque aí. Estamos vendo agora. Sementes de Vida Eterna, livro de Divaldo Pereira Franco, ditado por diversos espíritos. Capítulo 50, Tormentos de Obsessão. Diz assim: o espírito que dita esse texto é Eurípides Barçanufo. Então, Eurípides diz assim: epidemia virulenta que graça ininterruptamente. A obsessão prolifera na atualidade com vigoroso impacto que faz recordar as calamidades pestilenciais de épocas transatas, que é de épocas passadas. Apresenta-se sob disfarce de variada configuração, concitando psicólogos e teólogos, quer dizer, convocando psicólogos e teólogos, né? Filósofos e sociólogos interessados nos magnos assuntos do homem e da coletividade, ao estudo das suas causas, com o objetivo de combatê-la com a eficiência necessária para estancar, em definitivo, a onda de sofrimentos que produz, erradicando-a terminantemente. Então, Eurípides diz que é uma epidemia virulenta que se espalha, tá, atualmente na sociedade, com vigoroso impacto, que relembra até as terríveis pandemias, o que nós sabemos muito bem o que é. Remonta-se, porém, às mais antigas civilizações. A obsessão não é só coisa nossa, da atualidade, não. Desde lá no passado ela já existia. Nelas encontramos sempre presente a manifestação obsessiva zurzindo, quer dizer, batendo, né? Látego, impiedoso, dilacerando implacável os corações e desalinhando zombeteira as mentes. Através do Evangelho, entretanto, encontramos o antídoto eficiente contra a sua proliferação. O amor. Então, o amor é o antídoto eficiente contra a obsessão. E esse amor nós encontramos aonde? Esse remédio? No Evangelho. O amor que, aplicado em qualquer das manifestações sobre que se apresente, consegue o
milagre, né, esse milagre, entre aspas, da tranquilidade. Porque obsessores e obsessos sempre estiveram presentes nas exposições e atos de Jesus, quando da sua jornada entre nós. Sim, quando Jesus esteve entre nós, vários obsessores, vários obsediados estiveram perto dele. E ele atendeu a todos, e sempre usando esse remédio, esse antídoto, o amor. Quanto lembra o obsidiado gadareno, né? A mulher adúltera, quantos, a samaritana, né? Que vivia num conflito amoroso, né? Vários maridos. Ali você já percebe o que emocional que poderia vir através de um processo obsessivo, né? Vários e vários e vários espíritos obsediados e obsessos estiveram próximo de Jesus. E Jesus atendeu a todos com amor. Ele presente em toda parte. A obsessão está presente em toda parte. Pela porta dilatada do egoísmo, penetra os miasmas fétidos, pestilenciais, que causam as alucinações obsessivas. Instalando-se mente a mente, por tal processo, a obsessão se assenhoreia dos centros de comunicação do espírito com o corpo, através do perispírito, instalando alienação dolorosa, a princípio em forma de transmissão de ideias padrões estereotipadas, formas pensamento, que terminam por fixar-se, transformadas em monoideias tormentosas, dilatando-se como fascinação desta ou daquela natureza, colimando na subjugação portentosa, poderosa, que atira nos resvaladouros escuros, na anarquia interior, o ser que lhe cai inerme, quer dizer, que se entrega, né, nas malhas traiçoeiras. Entretanto, a doutrina que estuda as obsessões, as suas causas preponderantes e predisponentes, o espiritismo, possui os recursos excepcionais capazes de vencer essa epidemia cruel e generalizada invade hoje a Terra, em todos seus pontos. São eles os recursos. São esses, quais são os recursos que o espiritismo nos traz para vencer essa epidemia cruel? O conhecimento das leis da reencarnação, auridos do Evangelho de Jesus Cristo e nas revelações espirituais dos benfeitores. A oração e a humildade, a paciência e a resignação, mediante os quais elabora, pela iluminação interior, a prática da caridade em todas as expressões. Meios enobrecedores, capazes de poupar o homem, as sortes, quer dizer, as ações várias do seu pretérito culposo. Que do nosso passado tem muitas ações, várias ações que praticamos e promoveram, né, a sermos obsediados, no qual se encontram as causas da sua atual aflição. Então, muitas causas da nossa atual aflição estão lá nos nossos atos do passado, retidas nas mãos infelizes dos espíritos desacisados e perversos que pululam nas regiões inferiores da erradicidade. Esses irmãos infelizes, conhecem a nossa história e vão se utilizar dos fatos sombrios do passado, esses fatos que esses fatos que nós somos os autores, para nos obsediar hoje. Desde que já conheces, daí ele fala direto conosco, né? Desde que já conheces a lição do Cordeiro de Deus, corporificada no largo período da manjedoura ao Gólgota, manjedoura onde Jesus nasceu, Gólgota, o nome do morro aonde ele foi crucificado. Impregna-te dessa mensagem libertadora, permeando mente e coração no exercício da caridade edificante. Nem o pavor pernicioso, nem o desaviso perigoso, mas sintonia com Jesus. Quer dizer, não tenha pavor do problema obsessivo e nem também se torne aquela pessoa, né, que atrevida, que diz, não, eu enfrento tudo sozinho. Mas sintonia com Jesus, em perfeita identificação com ele, através da oração,
como metodologia terapêutica eficiente para a preservação da própria paz. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Esse é o título do livro da Sueli Caldas Schubert, da quarta parte. A quarta parte tem por título A Desobsessão Natural. E nessa quarta parte vai ter 3 capítulos, né? O primeiro nós estudamos profilaxia das obsessões, o segundo a gente está estudando o antídoto. Então, quem encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Conquanto emparedado, quer dizer, ligados, presos ainda no casulo carnal, que é do nosso corpo, porque nós estamos encarnados, torna-se espírito livre. Mesmo estando encarnado, eu posso ser um espírito livre, que pode flutuar além e acima das vicissitudes, das dificuldades, em perfeita alegria ante a primavera eterna do mundo espiritual, de que já participa na busca do sol do amor, que é o supremo governador da terra, nosso modelo e guia, Jesus, Eurípides Barçanufo. Então, ele está dizendo aqui que aquele que já está se esforçando para se melhorar, que busca no Evangelho de Jesus os ensinamentos, que procura aplicar esses ensinamentos, está já desenvolvendo esse processo de libertação interior de desobsessão natural. Esse já percebe, já sente em si essa alegria, que é uma prévia, né, da verdadeira alegria que a gente vai encontrar no mundo espiritual. E, no momento, nós já estamos, né, participando, pelo menos de um pouco dela, porque nós estamos na busca desse sol do amor. Estamos buscando seguir os passos do nosso governador da terra, nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus. Então, Eurípides Barçanufo, né, deixa para a gente esse texto que eu achei maravilhoso, um texto realmente onde ele traz essa verdade, essa questão do tratamento da desobsessão, né, da desobsessão natural, sem muito sofrimento. Então, vamos seguir aqui a leitura agora do texto da Sueli. A Sueli diz assim: realmente, o amor, tal como Cristo nos ensinou, é o único antídoto, foi o que nós lemos no texto do Eurípides, contra esse mal que graça de maneira tão avassaladora a obsessão. Assim como o corpo necessita respirar, alimentar-se e repousar, a necessidade primordial do espírito é o amor, para se ver curado das enfermidades que o prejudicam. Quando aprendemos a amar sem reservas, desinteressadamente, quando conseguimos amar sem exigências, em completa doação, quando houver em nós o amor em toda a sua plenitude, amor que se reparte por toda a humanidade, então não haverá ódios e malquerenças, guerras e disputas, desafetos e obsessores. Somente um amor desse quilate conseguirá unir obsessores e obsidiados, terminando com as vinditas, quer dizer, as brigas, com os sofrimentos e as dívidas. O Espiritismo veio conclamar-nos ao amor, veio relembrar aos homens o real significado desse sentimento sublimado que o Evangelho exprime. Somos almas cansadas de erros e de sombras, que vimos cultivando em sucessivas encarnações. A doutrina espírita nos oferece meios para superar tudo isto e nos ensina que o caminho é Jesus. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se queremos o nosso aperfeiçoamento, um dos nossos semelhantes, não adianta querer só o nosso, se anelamos, quer dizer, se esperamos pela melhoria do planeta em que vivemos, devemos começar agora a cultivar o amor em nós, para reparti-lo com todos os seres humanos, lembrando-nos de que esse aprendizado começa no lar, tá? Esse aprendizado começa no lar, com parente difícil, com aqueles que nos fiscalizam dentro de casa, sejam eles encarnados ou não, com o próximo, mais próximo, é o parente, né? Que possivelmente é o obsessor de ontem, agora reencarnado, bem perto de nós. Por isso, o amor é um antídoto, porque ele nos possibilita a conquista daqueles a quem
devemos. Muitas vezes, o parente difícil é aquele a quem eu devo, aquele a quem eu prejudiquei no passado. E cicatriza esse amor, cicatriza todas as ulcerações, todas as feridas existentes em nosso mundo interior. E assim, redimidos e renovados, estaremos livres para ir ao encontro do amanhã que não tarda. Belo texto da Sueli, né? E para a gente encerrar esse livro, eu vou dividir com vocês aqui, que nós temos, o Zé Marcos está no ônibus, está no carro, então ele não pode ler. Então, vamos começar assim. A Carmen vai ler os 3 primeiros parágrafos do último capítulo desse livro, que é o último capítulo da 4ª parte, a desobsessão natural. Ela vai ler os 3 primeiros parágrafos. A Ana Constantino vai ler, vou botar aqui, a Ana vai ler depois mais 4, que são pequenininhos, ela vai ler 4. Ela vai ler essa, bem poucos, entretanto, identificação. A Verinha Eckert vai ler 3 depois, mais que embora, tá, Vera? Mais que embora. A Ana vai ler isso aqui. E depois, a Carmen vai ler mais 2, e depois eu encerro. Tá bom? A Carmen vai ler mais 2. Os sacrifícios estamos. E eu encerro depois. Então, vamos começar aqui com a Carmen. Vamos lá. Desobsessão natural. Encontrar Jesus, Não, tal como. Ah, você quer que eu leia tudo, né? lê tudo. Tá bom, tá bom. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Eurípides Barçanufo. Esse é o No capítulo. livro. Espera um instantinho, esse é o capítulo 3, a desobsessão natural. Tá? Lê de novo Tá aí. bom. Então, aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Eurípides Barçanufo. Do livro Semente de Vida Eterna, dos autores diversos, psicografia de Divaldo Franco, capítulo 50. E ele começa assim, Sueli começa assim, encontrar Jesus, tal como Paulo de Tarso e Eurípides Barçanufo o encontraram. Encontrar Jesus significa libertação. Libertação do passado, dos erros que nos aprisionam com pesadas grilhetas. Libertação de nós mesmos. Encontrar Jesus realmente significará a mudança radical na intimidade do nosso ser. Será a reforma interior definitiva. O nascimento de um homem novo, que veio finalmente à luz daquele que é a luz do mundo. Agora, Ana Constantino lê 4 parágrafos. Essa, conforme afirma Eurípides, a desobsessão natural. Bem pouco encontraram Jesus em plenitude, a maioria de nós o estamos buscando ainda. Entretanto, aquele que afetivamente encontrá-lo ficará virtualmente transformado. Identificação com o Cristo significa a eclosão do amor verdadeiro. Agora é Verinha. Verinha lê 3 aí. Liga o microfone, Verinha. Ai, cabeção. Mas o que se depreende é que nós estamos descobrindo, enxergando e sentindo o Cristo progressivamente. Lentamente, a sua presença vai sendo percebida em nosso coração. E o Espiritismo veio contribuir de maneira decisiva para esse reencontro sublime quando tivermos atingido a plenitude da vivência cristã e espírita. Que não desanimemos de tentar, que não nos desviemos do caminho, porque já o tempo escasseia. Importa manter acesa a chama da fé e a luz da esperança. Que não desanimemos
embora os empeços da jornada resultantes da nossa pouca evolução, tudo fazem para nos sustentar os seres invisíveis que nos amam e que nos impelem a prosseguir. São os sirineus do amor que vêm nos apoiar e que aguardam a nossa ascensão. Agora é Os, claro. os sacrifícios que a luta odierna nos impõe, a firmeza e a coragem de que devemos revestir-nos para resistir às tentações, os pesados tributos de dor, violência e a permissividade dos costumes nos oneram, o esforço titânico para lutar contra as forças negativas que vêm de fora para dentro e aquelas outras que se movem de dentro para fora, representam para nós, para todos nós, a arena dos sacrifícios onde fomos colocados para testemunhar a nossa fidelidade ao Cristo. Estamos na imensa arena do mundo, onde as lutas são acerbas e os testemunhos muitas vezes cruciais. É porque deu congeladinha, não sei se deu congeladinha para vocês aí. Para mim deu. Então, ele diz aqui, ó, que a doutrina espírita, que nos ilumina a alma, possa realmente nos tornar iluminados no testemunho de fidelidade, de amor e de fé, que formos capazes de oferecer. Então, quando tudo terminar, quando se apagarem os nossos olhos carnais, as luzes do mundo, que possamos abandonar o invólucro físico com a serenidade de quem perseverou até o fim. Nessa hora, sentiremos o amor do Cristo a nos envolver e compreenderemos, por certo, que conseguimos realizar alguma coisa no processo do aperfeiçoamento. E meditando no infinito que nos aguarda, recobraremos as energias para prosseguir na jornada que um dia nos conduzirá até Jesus. Eu achei esse final maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Porque tem um momento que essa nossa caminhada atual vai se encerrar, né? Então, que a gente possa, né, deixar esse... Uma prece, né, Rose? É uma prece. Deixar... Esses 4 últimos... Essa parte que você Sim, leu sim. é uma prece. Que a gente possa deixar esse corpo com a consciência tranquila de que nós fizemos tudo que podíamos, que éramos capazes, né? Que perseveramos até o fim. E aí nós sentiremos, como ela diz aqui, o amor do Cristo nos envolvendo, né? E compreenderemos, por certo, que conseguimos realizar alguma coisa do processo do aperfeiçoamento. Mas voltando um pouquinho, eu tenho um parágrafo aqui, só dei uns 5 parágrafos, e tem um parágrafo que eu achei muito importante aqui, quando ela diz assim, ó, embora os empeços na jornada, quer dizer, embora as dificuldades que a gente enfrenta da caminhada, resultantes da nossa própria evolução, tudo fazem para nos sustentar os seres invisíveis, os benfeitores espirituais, que nos amam e que nos impelem a prosseguir adiante. São os sirineus do amor, os verdadeiros trabalhadores do Senhor, que vêm nos apoiar e que aguardam a nossa ascensão. Então, a gente não tem que se preocupar, né? Ou melhor, a única coisa que a gente tem que se preocupar é se manter no caminho reto, na porta estreita, mas não se preocupar se estamos sozinhos, porque nunca estaremos sozinhos. Sempre haverão os bons amigos a nos incentivar, a nos proteger, né? A nos acompanhar nessa jornada, né? E como ela encerra aqui, e meditando no infinito que nos aguarda, porque somos espíritos imortais. Lembra quando nós falamos outro dia que quando esse planeta se torna um planeta superior, o Espiritismo terá terminado a sua missão aqui, quando se for o planeta perfeito?
Então, nós temos que meditar no infinito que nos aguarda, que esse é o nosso trabalho no futuro. Sermos sirineus do amor, né? Seremos os trabalhadores dos outros orbes. Exatamente. Seremos os sirineus do amor dos outros orbes, né? É. Recarregaremos as energias para prosseguir a jornada que um dia nos conduzirá até Jesus. Eu achei lindo, lindo. Hoje falta aí uns minutinhos que cada um de vocês aí comentassem o que vocês acharam do estudo dessa obra da Sueli Calder Schubert. Que Eu gostei dessa segunda. Ah, desculpa. Mas, Então, o estudo desse livro começou em 20 de maio de 2022. Né? Tem praticamente 2 anos, né? 20 de maio de 2022 e agora, início de junho de 2024, foram 2 anos de estudo. Quase 2 anos, né? Uns dias... 20 de maio, eu tenho aqui 21 de dezembro, o segundo capítulo. 21 de dezembro de 22. O meu está aqui, ó. 20 de maio de 22, aula número 1. Estranho. Aí depois foi lá, ó. Ah, está marcado errado. Está marcado errado. Pode falar, Está cara. marcado errado. Está marcado errado. Tem razão, tem razão. Nossa Senhora. Aham. Pode Ai, continuar. Jesus. Mas eu gostei assim do final, ela coloca o remédio, qual é o nosso remédio? E como a gente pode se precaver, a vacina, né? É a vacina aqui. A profilaxia das obsessões, que, na verdade, todos nós temos as nossas obsessões aqui, Com né? certeza. Todos nós, dependendo de como nós estivermos, ela vai crescer, aumentar ou não. Não é verdade? Eu vejo dessa forma. E tudo isso aqui, todas essas obras, todo esse envolvimento que a gente tem, e você, Rose, você é responsável por isso. Você arrastou todo mundo, você jogou a rede e quem pegou, pegou. Porque, olha, haja estudo, hein? Haja estudo. Amigos. Já temos a receita na mão, né? Já temos a receita na mão. Eu não sei quem é o maior devedor, se somos nós ou é. Não importa, não importa. Não, e o pior é que a gente, Deixa olha, a pra gente lá. vai ser cobrado. Ô, Deixa Carmen, para lá. Ah, sim. a cobrança é muito grande. A gente chega do Nós outro lado, seremos, exato. aluna. Sem Foi a dúvida. Nós Olha. seremos, nos próximos orbes, como fala o livro de Emmanuel, né? Quando o Espiritismo estiver no coração desse orbe daqui da Terra, então, a missão cumprida. Missão cumprida. Olha, Vamos para outros. Vamos para eu não outros. sei quem arrastou quem há um tempo atrás, mas eu sei que todos Quem fomos. comprou a rede entregou na mão dela, né? De repente. Eu não sei quem arrastou quem, mas eu sei que nós fomos felizes no trio elétrico, né? Com Assim certeza. Assim como voltamos felizes, né? Fizemos questão de segurar nessa rede agora, tanto indo como voltando, estávamos juntos. E é a diferença, né? Você vê, no livro está marcado maio de 2022. Como é diferente ler um livro e Sim. estudar. Estudar o livro é outra coisa. É verdade. 2 anos, um livro de quantas páginas? Deixa eu ver. Um livro de 239 páginas. Pouquinho, esse livro é anos. pequeno. 2 anos, é isso aí. É isso aí. assunto, Fora né? os outros, né? Fora os outros, né? É assunto, né? Então, meus irmãos, ó, Próximo é esse, eu já tenho, próxima sexta-feira, esse aqui, ó. Conversando com os espíritos na reunião mediúnica de Terezinha Oliveira Outrabamba, sobre mediunidade, sobre desobsessão,
sabe, uma grande estudiosa que já se encontra no plano espiritual, então vai poder nos inspirar nesse estudo, né? Ó, É. podemos. Vou dar uma chegadinha lá na livraria do Frei Luiz esse final de Muito boa, semana. muito Vou ver boa. se eu Então, acho. semana que vem, começamos o estudo dessa obra. E hoje encerramos o estudo dessa obra maravilhosa de Sueli Caldas Schubert. Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade maravilhosa de termos estudado essa obra dessa querida irmã, Sueli Caldas Schubert, que já se encontra no plano espiritual. Espiritual. Com certeza nos ajudou, nos inspirou durante o estudo dessa obra. Que o Senhor a abençoe, que continue a auxiliá-la, fortalecê-la, para que ela possa estar também novamente junto a nós em outros estudos, até mesmo aqui no estudo da Terezinha, em outros estudos que fazemos, que sempre citamos Suelinho, na obra dela, um trabalho dela, dessa pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, Senhor, só temos te agradecer, porque realmente foi um estudo maravilhoso. E, com certeza, hoje estamos um pouquinho mais sábios, um pouquinho mais ricos, né? Porque recebemos o conhecimento dessa obra que essa companheira, com tanto amor, realizou. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre conosco, nos amparando. Agradecemos a equipe espiritual que tem nos ajudado nesses estudos, que também estão buscando aprender, crescer cada vez mais, porque todos nós estamos nessa caminhada, né? Buscando progredir, evoluir para nos aproximarmos mais do Senhor e do Mestre Jesus. Que a tua paz esteja sempre conosco, Senhor. Daqui a pouco voltaremos para o estudo da obra Qualidade da Prática Mediúnica. Um beijo no coração de todos. E, mais uma vez, obrigada, Francisco e Afinda, obrigada a vocês que estão nos acompanhando nesses estudos há tanto tempo, né? E ai de vocês se não viessem! A gente agradece muito a Deus por você, viu? Também. Perdi De a ter, hora. de ter arroz na nossa vida, porque, olha, Nossa Senhora, Nossa É isso Senhora. aí. não é não? É muita gratidão, não tem nem, não Não, É não tem isso não. aí. Que bom que tem a gente nem aceitou o como convite. agradecer, porque é uma Tem bênção. não.